Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e faça iluminar a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Deus enviou o Filho dele para iluminar a sua vida, para fazer de você uma nova criatura, portanto, viver uma vida nova. Agora, para que ele possa viver ou morar em você, ele precisa do seu consentimento, ele precisa que você diga, eu quero, eu não aguento mais viver essa vida do jeito que eu estou vivendo sozinha, na solidão, no desespero, na aflição, na depressão, eu não quero mais viver, tamanha é a minha dor, o meu sofrimento. Você sabia que assim aconteceu com o rei Davi? O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração de acordo com o coração de Deus. Mesmo assim, ele passou pela depressão, como muitas pessoas que estão nos assistindo agora passam. E ele só não deu cabo da vida porque ele conhecia o Senhor que viria livrá-lo. Vamos ver o texto em que ele faz o seu clamor. Vamos avaliar o sofrimento, o grau de sofrimento do rei Davi. Ele diz assim no Salmo 69, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Poxa, as águas entraram até a alma? Que águas são essas? Que alma é essa? Como é que a alma pode sufocar uma alma? Na verdade, essas águas eram a depressão que ele entrou naqueles momentos, aqueles dias de angústias e dor. Como você também está aí sofrendo de depressão. As águas espirituais do mal sufocam, penetram até a sua alma ao ponto de afogá-la de dor, de sofrimento, de angústia. E ele diz, atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Quer dizer, ele se atolou num profundo lamaçal, o lamaçal da depressão. Olha só como Davi era deprimido. Aí ele continua dizendo, entrei nas profundezas das águas, quer dizer, águas da depressão, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Talvez seja essa a sua situação. Você está cansado de clamar, mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo a Bíblia, você tem estado cansado de clamar e nenhuma resposta. Mas ele continua dizendo, a minha garganta se secou. Se secou por quê? Porque ele estava cansado de clamar. Aliás, eu
Eu estou aqui com a garganta seca de falar, mas deixa eu beber um pouquinho d'água, porque aqui eu tenho água para beber. Que maravilha! A gente bebe um pouquinho d'água, puxa vida, a garganta fica renovada. Davi sentiu a garganta seca de tanto clamar e não havia água que pudesse saciar a sua necessidade. E ele disse, complementa, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Quer dizer, mesmo naquela depressão, ele confiava que Deus viria livrá-lo. E foi essa a fé que o sustentou naquela situação, aquele desespero de depressão. Ele considerou que Deus o haveria de salvá-lo. Ele não se matou, ele não se desesperou, ele não se entregou, ele não se deixou levar pelas águas, mas ele esperava, confiava, cria que Deus viria salvá-lo. Aliás, se você quiser ler mais a respeito desse Salmo 69, da explicação dele, nós colocamos um texto logo abaixo na Bíblia, nessa Bíblia de comentários do Bispo Macedo. Essa Bíblia tem os meus comentários. E no Salmo 69 explica a situação de Davi naqueles momentos. Ele disse, livra-me, ó Deus. Livra-me, ó Deus. Olha só a explicação. Com um grito de socorro, Davi expressa angústia e dor, que é a depressão. Ele mostra a depressão que ele sofria. Ele compara a própria aflição, que é a depressão, com a de alguém que se afoga em águas turbulentas. Davi não queria se entregar ao desespero, mas se sentia sufocado e tragado pelo sofrimento. Minha amiga e meu amigo, essa Bíblia que tem os nossos comentários da minha fé, ela está à sua disposição, seja na Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja pelo Arca Centro. Você pode comprar via internet e ter essa Bíblia com você para que, eu não sei se você tem aí, Felipe, o endereço do Arca Centro para as pessoas. Depois você coloca aí o endereço para as pessoas que querem comprar essa Bíblia através da internet. Aí a Bíblia, essa é a Bíblia. Então, acessar o arcacenter.com.br. Então você pode escolher essa Bíblia como há outras Bíblias, mas essa Bíblia que diz assim, anotações de fé do Bispo Edir Macedo. E você vai ter toda a Bíblia, a maior parte dos seus versículos explicados para que você possa entender a Bíblia. Porque muitas das vezes a pessoa fica desanimada de ler a Bíblia por não saber o que está lendo, não entender aquela linguagem. Então, na Bíblia, com anotações minhas de fé, as pessoas têm acesso a uma interpretação daquele texto. Você pode adquiri-lo a qualquer hora do dia, da noite, através do arcacenter.com.br. Mas voltando ao Salmo 69, nós verificamos que esse salmo, que esse grito de dor que Davi exprime, era um grito de dor profético, que Jesus viria clamar quando estava lá no jardim do Getsemane, quando ele sofreu também angústias e dor e depressão tão profunda, que ele chegou a suar sangue por causa da sua dor intensa. Minha amiga, meu amigo, Jesus sofreu para que você não viesse a sofrer. Jesus morreu para que você não morresse. Jesus carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, para que nós não os carregássemos mais.
Mas é preciso que você creia, é preciso que você aceite, é preciso que você se entregue a essa fé, para que então a sua vida mude. É o caso, por exemplo, da Marta, que está aqui conosco, que foi mãe de santo. Hoje nós temos 2 ex-pais de santo, a Marta e também o Lucélio. Os 2 foram pais de santo. Ela mãe de santo, ele pai de santo. E os 2 começaram exatamente com 7 anos de idade. Crianças. Eles eram crianças, 7 anos. O que tem uma criança de 7 anos na cabeça? O que tem? Apenas nada, senão querer brincar de boneca ou jogar futebol. Essa é a realidade. Mas sobre os 2 já pesava a responsabilidade de guiar a vida dos adultos. Como é que pode? Como é que 2 crianças com 7 anos de idade tinha ou teria condições de guiar a vida das pessoas? Marta, conta pra gente, em rápidas passadas, como você foi jogada com 7 anos de idade num terreiro para servir aos guias. Conta aí, por favor. Então, bispo, na realidade tudo começou com 5 anos. Quando meu pai faleceu, que eu já me vi sozinha, né? Minha mãe teve que ir para a casa da minha avó, e ali eu já fiquei perdida, com 5 anos de idade, sem ninguém. E aí uma vizinha me convidou para ir numa festa de Cosme e Damião comer doces. E ali já começou o meu primeiro contato com os espíritos, com 6 anos de idade. E ali, com 7 anos, eu já estava dentro do terreiro. Foi tudo muito rápido, porque... Com 7 anos você já fez o boré. Boré, não? Na realidade, o meu buri, bispo. Buri, desculpa. Na realidade, assim, com 7 anos, eu já estava envolvida. O meu buri eu fiz com 11 anos de idade. Ah, sim. Com 11 anos foi quando eu tive que me batizar e crismar, porque eu não podia fazer o buri sem me batizar e crismar na católica. Na igreja católica? Sim. Aí depois que eu... Desculpa, Marta. E você, o Juscelio, você também começou com 7 anos. Você fez o bori ou o boró? Porque no mesmo local que ela servia as entidades, foi o mesmo procedimento, que era o candomblé. Então teria que passar pela mesma situação que ela passou. Pois é, mas para a mulher é bori, para o menino é o quê? É buri também, bispo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, bispo. É a mesma coisa. Sim, senhor. Mas o processo, o modus operandi desse batismo, dessa introdução da criança no trabalho de pai de santo, é igual, o mesmo ritual. É o mesmo ritual? Sim, senhor. Sim, senhor. É? Inclusive, bispo, quando eu pintei, raspei e catulei, no barco que eu estava, tinha 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. Fica todo mundo junto. Dentro da camarinha. Me diga aí, tudo bem, fica todo mundo junto, mas a pergunta é, como é que é pintar, como é raspar, catular, pintar, como é que é o negócio? Na realidade, a gente fala pintar, raspar e catular porque é um processo. A pessoa fica 21 dias trancada numa camarinha e nesses 21 dias, 7 dias se faz o processo de catulagem, que é cortar o cabelo e cortando gradativamente, e depois raspar, porque aí raspa toda a cabeça, e a pintura se pinta todo o corpo. E também é feito as curas, onde é cortada a cabeça. Não, mas peraí, mas isso faz no corpo da criança também? Também, se a criança é raspada, se ela é raspada de pequeno, bispo, também é feito. É que eu raspei com 18, mas se a criança, porque tem crianças que com 6, 7 anos, elas são pintadas, raspadas e catuladas, o processo é o mesmo. Pois é, mas deixa eu perguntar, pintada, raspada e catulada, a criança fica nua ou é com roupa? Não, bispo, é nua, porque precisa raspar, precisa cortar, então, se corta o corpo. Então, quer dizer que a senhora ficou lá
foi pintada, raspada e catulada com outras 5 pessoas, é isso? Sim, com 3 homens, nós estávamos no barco, 3 homens e 2 mulheres. Quer dizer que vocês 5 estavam todos nus? Sim, para poder pintar, raspar e catular. Aí depois que é feito o processo, aí eles colocam a roupa. Foi assim com você também, ô Lucélio? Comigo tinha 7 homens e 4 mulheres. Tudo nu? Tudo nu. E quando... Mas como nasceu? Tudo nu como nasceu ou apenas... Não, bispo, sem peça de roupa nenhuma. É? Sim, e senhor. fica 21 dias lá? 21 dias. Nu? Nu. E se estiver fazendo frio? Não importa. Bispo, não tem essa coisa de fazer frio. Inclusive, na madrugada, é que a gente toma maianga, que eles falam que é o banho de abô, que a gente toma banho com água limpa e depois joga o banho de abô. É feito 3 horas da manhã, porque diz que não pode ver a luz do sol. Que a gente fica esses 21 dias trancados sem ver a luz do sol. E quando fala, bispo, das 3 horas da manhã, como a Márcia está falando, aí a pessoa diz assim, mas por que 3 horas da manhã? Porque o Senhor Jesus, ele consumou na cruz, na sexta-feira, 3 horas da tarde. Então, no mundo espiritual, às 3 horas da manhã, eles acreditam que eles estarão também selando os seus orixás e os seus guias. Só que de madrugada. Só que na madrugada. Só que na noite escura. Na noite escura. Jesus morreu As claras, e o sol né? estava pino. Uhum. E o sacrifício que é feito com vocês, 3 horas da manhã, é feito na escuridão. Sim. Isso não chama atenção para alguma coisa, não? Ninguém questiona, né, bispo? Depois que eu vim para a luz, que eu conheci a Deus, é que eu fui entender. Porque o mal, o diabo, ele faz tudo às escuras. A gente não podia ver a luz do sol, muitas coisas eram feitas, mas ninguém questionava. Ninguém questionava. Quando era preparada alguma comida, a gente não sabia o que tinha naquela comida. E às vezes a comida tinha sangue, às vezes tinha vísceras de animal, mas a gente comia. Deixa eu fazer as perguntas, Marta, porque para não ficar, a gente não desviar o assunto. Sim, senhor. Porque eu não quero fazer desse programa uma aula de macumbaria, de buri ou boré, seja lá o que for. Eu quero que as pessoas que estão assistindo em casa venham chegar à conclusão de saber se realmente isso é de Deus ou não. Por exemplo, você fez o bori com 18 anos de idade, se sujeitou a ficar nua, junto com outras 4 pessoas, 3 homens mais uma moça, e 21 dias ficaram nus ali, tomaram banho de abô, o nome já diz mesmo, diabo, Sim. Banho do diabo. E aí eu pergunto à senhora, qual foi o benefício, o que aconteceu de bom na sua vida? E essa mesma pergunta eu faço ao Josélio, o que aconteceu de bom depois que vocês fizeram o bori? Bispo, comigo, assim que eu saí da camarinha, eu já comecei a perceber as coisas que aconteciam de ruim. Eu fui ameaçada de morte, porque eu entrei em briga com a mãe de santo, na verdade com a minha mãe de santo, porque eu descobri que ela queria matar o meu irmão de santo, então eu já fui ameaçada de morte. Depois já me veio a depressão e eu comecei só não cheguei a ficar louca, porque logo eu tive a providência de Deus. Mas para mim nada veio de bom. Espera um pouquinho que eu quero que você fale sobre a depressão. Você que teve depressão. Eu vou voltar agora a mesma pergunta ao Josélio. Josélio, então o que foi que aconteceu de bom depois que você fez o bori? Bicho, não tem como alcançar de bom numa pessoa que é ruim. Hoje nós temos esse entendimento. Mas o que aconteceu na minha vida, eu tinha epilepsia. Eu passei a ter a epilepsia na minha vida. Depois que você fez o bori? Depois que eu saí do bori. E até lembrando que eu fui feito com 7 anos, como a Márcia falou. Ela fez com quanto, Márcia? Na verdade, eu fiz com 18. Com 18, eu tinha feito com 7.
Eu já tinha feito com 7 anos. Quando eu saí do camarim, então eu passei a adquirir na minha vida uma doença que é o espírito, nós sabemos hoje que é o espírito da epilepsia. Eu passei a ser uma pessoa rebelde, uma pessoa com sede de vingança. Com 7 anos eu já carregava ódio dentro de mim. Eu não dava certo com ninguém, com meus outros irmãos. Era assim que era a minha vivência. Agora, deixa eu fazer uma análise rapidinho para as pessoas que estão nos assistindo. Uma pessoa, quando faz o bori ou qualquer coisa dessa natureza, que se sujeita à palavra das entidades, que se sujeita, que obedece à palavra das entidades espirituais, essa criatura está dizendo, sim, eu creio em vocês, a minha vida é de vocês, eu sou serva tua, servo teu, faça de mim o que bem entender. Então, quando a pessoa obedece às entidades, ela deixa de ser serva de si mesma para servir às entidades. Então, é natural, é óbvio que as entidades vão ter o direito de fazer com a vida daquelas criaturas o que bem entender. Foi por isso que aconteceu que a Marta começou a sofrer com a insônia, não, com a depressão. Como é que era a sua depressão, Marta? Por favor, conta aí pra gente. Bispo, eu era uma pessoa assim que eu tinha, às vezes eu me ficava parada num canto e às vezes eu tentava lembrar as coisas, eu não lembrava, eu chorava muito e às vezes eu me perguntava, mas por que eu estou chorando? Eu não tinha nem motivos. Aliás, apesar de estar sofrendo muito, assim, mas eu falava assim, não era para estar chorando tanto. Eu era uma pessoa vazia, eu não encontrava assim, respostas para aquilo. A única coisa que me vinha à cabeça é que, assim, que eu iria morrer, porque eu havia deixado os orixás e aquilo era uma punição. Não, mas peraí, por favor. Eu vou fazer a pergunta para você, porque para a gente não desviar o assunto, que é muito, é um tema muito, muito importante, extremamente importante, para a gente aproveitar e esclarecer as pessoas do que acontece. Então, você fez o bori com 17 para 18 anos. Sim. E a sua depressão veio em seguida ou você já tinha depressão antes? Bispo, na realidade veio depois. Depois que eu fiz o bori. Depois que eu fiz o bori. Você obedeceu os guias. Isso. É isso? Aí, eles falavam que era tipo de uma represária, que eu estava sofrendo. Você poderia dizer, a gente poderia concluir que a depressão é uma represália, entre aspas, das entidades na vida da pessoa? Podemos dizer sim. Podemos dizer com certeza. Quer dizer que as pessoas elas têm depressão por causa das entidades. Eu diria que a depressão é um espírito, é uma entidade, é um guia, é um encosto que a pessoa não vê, mas sufoca e fala sentir profundas dores na alma e também no corpo por inteiro. Foi isso que aconteceu com você? Sim, e assim, bispo, às vezes eu acordava, eu não sentia o meu corpo, eu estava acordada, eu abria os olhos, mas eu não conseguia me mexer. E sentia várias dores no corpo. E também não conseguia falar. Ô, Josélio. Sim, senhor. A gente não tem muito tempo, né? Mas a gente pode continuar isso depois no outro dia. Sim, senhor. O que você começou a desenvolver logo depois do bori? Qual foi o problema maior que você enfrentou depois de ter feito o bori, atendido aos pedidos, às necessidades, às obrigações dos orixás? A epilepsia, né, bispo? Que eu tinha crise direto. É? Eu tinha crise direto. Toda semana, quase todos os dias eu dava crise. Hoje nós sabemos que é uma manifestação, né? E o senhor lembrando, bispo, o senhor falando com a Márcia a respeito da depressão, e o senhor falando da represária, bispo, e é a pura verdade, por quê?
A Márcia está aqui, ela vai confirmar comigo, que acontecia também com ela, procurava ela. Quantas pessoas que nos procuravam, que elas estavam doentes, tristes, abatidas, pessoas querendo dar cabo da sua própria vida. E o que a entidade, o orixá, falava para ela? A primeira coisa que a gente passava para ela que era média de berço. Que ela tinha que desenvolver. O que era o desenvolver? Eram os espíritos que estavam brigando pela cabeça dela e ela tinha que desenvolver. Hoje nós sabemos... Tinha que decidir por um deles. Exatamente. Porque é os espíritos... Os espíritos que ficam brigando pela cabeça da pessoa. Para quem vai ser o dono daquela cabeça. E é por isso que as pessoas às vezes sentem dores de cabeça insuportáveis e nenhum médico descobre a causa, que clinicamente não tem razão de ser, mas a pessoa sente dores insuportáveis na cabeça, com vontade de bater com a cabeça na parede, para arrebentar a parede, para poder arrebentar a cabeça, para poder parar a dor. É isso? Mas isso aí eu fazia, bispo. O que o senhor está falando, eu fazia. Eu batia a minha cabeça na parede e só parava depois que sangrasse. Enquanto não sangrava, eu não parava. De tamanha era a dor de cabeça que eu sentia. Então isso aí, o que o senhor está falando é fato. Tem pessoas que estão nos acompanhando agora que está acontecendo isso. Que o sangue, enquanto a pessoa não parar, o orixá coloca na cabeça da pessoa que a dor só vai parar enquanto não sangrar. Então, Marta, diga pra gente aí. Você foi a depressão. A depressão que você sentia era o quê? Dor de cabeça, era choro? Choro por quê? Você não tinha razão de chorar, mas chorava, é isso? Sim, e esse bispo, as dores no corpo, como eu falei para o senhor, que às vezes eu acordava, eu não sentia o meu corpo e aquilo me dava desespero, porque eu falava assim, o que está acontecendo comigo? E eu não sabia explicar, então aquilo que me dava até mais vontade de chorar, porque eu ficava horas intacta. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês dois, e eu faço essas perguntas para o programa esclarecer as dúvidas das pessoas, atender às necessidades das pessoas. Vocês dois, um tinha epilepsia constantemente. A Marta tinha dores no corpo todo, além de tristeza profunda. Como que duas pessoas, dois ex-pais de santo, um ex-pai de santo, uma ex-mãe de santo, podem ajudar pessoas depressivas, que tentam suicídio, que têm constantes dores de cabeça, que têm epilepsia? Como é que essas pessoas que têm epilepsia vão ajudar pessoas que têm epilepsia também? Como é que pode isso? Por exemplo, como é que uma pessoa que tem constantes dores de cabeça pode ajudar uma pessoa que tem um monte de dores de cabeça? Como é que pode? E o senhor sabe, né, bispo, que todo pai de encosto, mãe de encosto, ele é depressivo. Todos eles sofrem com depressão. Quer dizer, são vítimas. Exatamente, bispo. Então, o que você tem para dizer para essas pessoas? O que vocês têm para dizer? Você vai falar para os pais de santo, a Marta vai falar para as mães de santo. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que estão com depressão, querendo se matar, desesperados porque procura resolver o problema dos outros, mas os seus próprios problemas não são resolvidos? O que você teria para falar para essas pessoas, Josélio? O que eu tenho para falar para esse pai de santo, filho de santo também, né, bispo? Como ela vai dar recado para as mães de santo e filha de santo, eu vou dar um recado para você que é um pai de santo, ou um filho de santo, ou um neto de santo também, que essa depressão que você está carregando, essa tristeza na alma, você que tem batido a sua cabeça, como eu tenho batido, como todo ano você tem feito os seus tratamentos, você sai de um estado para o outro, atrás de outro, pai de santo para fazer as suas oferendas, que isso não vai resolver. O que vai resolver é você buscar a Deus, é você buscar essa luz, é você se libertar, porque o que me libertou, o que libertou a Márcia, foi a gente se entregar a nossa vida ao Deus verdadeiro. No momento que eu entreguei a minha vida a Deus,
aquele espírito que estava provocando. Aí eu bati a minha cabeça na parede. Aí eu ter crise epilética, esse mal ele foi arrancado, participando da corrente de libertação. Quer dizer, você deixou de servir aos guias para servir ao Senhor Jesus Cristo, então o problema foi sanado, você ficou livre da depressão. Porque eu usei a minha inteligência, né, bispo? É como tem ensinado, nós tem que usar a inteligência. Se tem uma coisa que os espíritos não querem, é que a pessoa ela pense. Ah, não? É que ela venha a pensar. Não, ele não tem direito de pensar. É tanto que nós não temos direito de reclamar. Uma pessoa que quando ela reclama é porque ela tem direito, né? A gente não reclamava porque a gente não tinha direito nenhum. Nós éramos sacerdote mesmo, né? Do diabo, tinha que servir, tinha que obedecer, de um jeito ou de outro. Era escravo mesmo, né? Escravo do diabo. Então, o que o diabo não quer é que a pessoa ela venha pensar. Então, Marta, diga aí pra gente, o que você tem a dizer para as mães de santo, ou filhas de santo, ou netas de santo? Então, bispo, o meu recado para elas é porque o senhor vê, a mulher, pelo fato dela ter a parte sentimental, até elas devem sofrer muito mais e ficar procurando respostas aonde não vai conseguir resposta. Porque problemas espirituais só se resolvem com Deus. Isso eu tive a certeza. Porque o que eu vejo é, às vezes, elas muito depressivas, fazendo um ritual, fazendo outro, buscando solução aonde não tem. E esse pacto com o diabo, ele pode ser quebrado, como foi quebrado na minha vida. Porque muitas até pensam em se matar, porque fala que se largar, ela também vai morrer. Porque é isso que eles falam. É isso que eles ameaçam. Ameaçam. Isso. Então, agora, o que eu digo para elas é assim, que para mim teve jeito. Eu consegui. Pois é. Agora, eu pergunto a você, a vocês dois, e a todos, pais e mães de santo, filhos de santo, se esses espíritos, se essas entidades tivessem mesmo o poder, a autoridade divina, então eles poderiam ter acabado comigo. Porque nós os colocamos de joelhos na Igreja Universal do Reino de Deus. Essa entidade que você tanto aprecia, tanto serve, eu não digo que aprecia, mas tanto serve de forma incondicional, essas entidades se curvam, dobram os joelhos na Igreja Universal do Reino de Deus perante os seus pastores. Por quê, hein? Porque, na verdade, quando a gente os deixa de servir, eles perdem o poder sobre nós. Então você não precisa ficar com medo. Ele pode me quebrar a perna, ele pode fazer isso comigo, pode fazer... Não, não pode. Ele não pode se você começar a servir ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Quando há essa fé incondicional no Deus vivo, não há Satanás, não há inferno, não há inveja, não há má sorte, não há nada, não há azar, não há nada que possa destruir aquele que crê no Deus vivo, nada. Até porque você mesmo falou, Jocélio, que você, quando era pai de santo, você se reuniu com outros tantos pais de santo lá em Sergipe, fez uma vigília pela madrugada toda, invocou as entidades todas para me destruir. Foi ou não foi? Exatamente, bispo. Passamos uma madrugada toda numa praia, eu e mais 20 pais de santo. E ali passamos a madrugada toda com todos os filhos de santo, netos de santo, para justamente destruir a vida do Senhor, né? Isso me faz lembrar de Elias e os profetas de Baal, né? Sim, senhor, isso é muito forte. É muito forte. Mas você, amiga e amigo, que está participando dessa programação, você que está com depressão, você que está vivendo o inferno, não só depressão, constantes dores de cabeça, você tem uma enfermidade incurável, você é uma pessoa infeliz, você é infeliz no seu casamento, na sua vida sentimental, você é infeliz em casa, você casou, mas continua infeliz e piorou, você se tornou mais infeliz ainda. Você é uma criatura que vê que a sua vida não tem jeito, é um caso perdido.
pode ser um caso perdido para quem quer que seja nesse mundo, mas não é caso perdido para o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, aquele que era, que é e que há de ser o mesmo para sempre. O que Jesus fez no passado, ele faz no presente porque ele está vivo. E porque ele está vivo, quem confia nele tem o seu amparo. Davi confiou nesse Senhor, Davi esperou, ele sofreu, ele gemeu, ele padeceu, a alma dele foi sufocada pelas águas, mas ele esperava que um dia o Deus de seus pais, de Abraão, Isaac e Israel, viesse socorrê-lo, e foi o que aconteceu com Davi. Os inimigos não o destruíram, os inimigos não conseguiram abatê-lo, ele morreu em velhice ditosa na presença de Deus. Por quê? Porque ele era de Deus, ele confiava em Deus. Então, você que quer essa fé, você que quer absorver essa fé, essa convicção, essa certeza, talvez eu não seja a pessoa certa para aconselhar você se o seu problema está voltado aos problemas que envolvem as entidades, mas tanto a Marta quanto o Josélio estarão hoje aqui no Templo de Salomão para atender você, sem que você tenha que pagar um centavo, sem que você tenha que fazer despacho, sem que você tenha que fazer alguma oferenda na encruzilhada, no cemitério, na Mata Virgem, lá no Cruzeiro das Almas, sem que você tenha que fazer nada, apenas crer, só isso. E crer é uma questão prática, você toma uma atitude, você está mostrando que crê. Essa é a realidade. Então, o Juscelio e a Marta estarão hoje aqui, bem como a doutora Eunice, aquela médica que nós tivemos aqui anteontem, ela também estará juntamente com o seu filho para atender as pessoas depressivas a partir das 6 horas da tarde. Eles vão atender a partir das 6 horas, mas o Juscelio já está no templo. José e Marta já estão aí no templo. Não sei se vocês podem atender a partir de agora, ou assim que terminar esse programa. É só saindo daqui, e descendo para atender, bispo. Ah, então tá bom. Então, as pessoas podem vir no templo, não precisam pagar. Precisam pagar alguma coisa? Não, senhor. De graça recebemos, de graça damos. Então, a única coisa que elas têm que trazer é a fé viva no Deus vivo. E por falar nisso, nós temos um vídeo gravado por um senhor do interior de São Paulo. Ele veio no Templo de Salomão pela primeira vez. Ele veio e ele teve uma experiência. E nós vamos assisti-lo falando da experiência dele no Templo de Salomão. E você que está assistindo, preste atenção, por favor, abra bem os seus ouvidos, atente para as palavras dele, porque é uma gravação espontânea dele que ele fez e mandou para nós, e nós vamos colocá-la aqui agora para você assistir também. Por favor, Felipe, coloca aí agora, pode rodar. Meu nome é Robson Rossim, eu moro aqui em Ibiúna, no interior de São Paulo, e eu estou gravando este vídeo para poder, ao mesmo tempo, agradecer ao Templo de Salomão, aos bispos e aos pastores, e poder, talvez, com as minhas palavras, ajudar outras pessoas que sejam necessitadas. Há uns 30 dias atrás, do nada, de repente, eu estava na empresa que trabalho, uma ótima empresa, eu tenho um ótimo trabalho, eu tenho muitos bens materiais, casas, carros, apartamentos e outras coisas. Não me falta nada financeiramente. Tenho uma ótima família, uma ótima esposa, um ótimo filho. Enfim, não me falta nada. É o que eu achava. Mas o que me faltava de mais precioso era a presença de Deus na minha vida, que eu acabei correndo atrás da vida, do lado social, do lado financeiro, e me afastei de Deus. Achava que
Um simples obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, era o suficiente. De repente, eu entrei no carro, peguei todos os meus particulares da empresa, coloquei no carro e fui embora da empresa com o intuito de dar fim a tudo, inclusive a minha vida, que é algo muito precioso. Hoje eu sei disso. De repente, do nada, a minha esposa me ligou e eu já chorando muito, ela percebeu aquilo e acabou me socorrendo e me levou urgentemente para um médico aqui da terra, um médico da terra. E ele disse que eu estava numa depressão profunda e entrou com um monte de medicamento me dopando para que eu parasse de tentar fazer as besteiras que eu estava na cabeça. Resumidamente, eu fui para casa, fiquei isolado no meu quarto cerca de uma semana, sem vontade de nada, trancado, angustiado, uma tristeza, um vazio enorme, o qual a única coisa que vinha na minha mente era o fim da vida, o fim de tudo. E nesse tempo, de repente, um dos dias que eu fiquei ali isolado no quarto, sem sequer tomar um banho, me alimentar direito, escovar um dente, virei um bicho dentro da minha própria casa. Em um dos dias, eu resolvi ligar a TV, que nem isso eu queria fazer. Eu fui passando os canais e tinha um bispo falando, eu passei pelo canal, não tinha nada, voltei e parei no canal e resolvi ouvir o que o bispo tinha a dizer. E aí foi aí que o bispo disse o seguinte: você que está aí na sua casa, deprimido, angustiado, tentando suicídio, tentando se isolar do mundo, mesmo tendo tudo o que tem, que não lhe falta nada, nós vamos fazer uma oração. E se você acredita em Deus, independente da sua religião, feche os olhos e acompanhe comigo, que Deus vai te libertar. A partir deste momento vai ser o início da sua libertação. Eu, acreditando e desacreditando ao mesmo tempo, fechei os olhos, acompanhei a oração e no final da oração, tenho certeza, foi o início, eu já me senti aliviado. Ouvia falar muito do Templo de Salomão e várias pessoas me indicavam, minha sogra, meu cunhado, minha esposa, mas nunca fomos até lá. Achava que não precisava, né, dessa aproximação de Deus. Tive crises e crises em seguida durante a semana. Na outra semana fiquei internado e quando saí do hospital, minha esposa falou, vamos lá. Eu falei, mesmo relutando, eu falei, vamos tentar, vamos lá ver o que é disso de perto. Quando eu cheguei no templo, foi no dia 14, agora de dezembro, foi minha primeira sexta-feira. Eu entrei no templo só chorando, acabado, arrasado. A hora que eu entrei no templo, eu senti uma paz, um silêncio tão profundo, uma coisa tão boa. Parece que lá dentro tinha milhares de pessoas, mas tudo que falava era comigo, tudo servia para mim. Parece que ele estava falando só comigo. Eu saí muito aliviado, querendo que a próxima sexta chegasse logo. Fiz um voto a Deus ali dentro da igreja, que vou nas próximas 7 sexta-feiras. Dia 14 foi a primeira, eu fui no dia 21. No dia 28, fui e preenchi um papel que lá foi dado, que pedia para escrever tudo que você queria deixar de ruim para trás do ano de 2018. Eu escrevi tanta coisa que quase que um papel não deu para mim. De tanta coisa ruim que eu vi que acontecia comigo, mas eu achava normal. Nessa terceira sexta-feira que eu fui, além de eu ir na igreja, estava aí dentro do templo, eu já pude levar uma pessoa que estava numa situação ruim. Ou seja, eu estou sendo ajudado, estou em tratamento com Deus aí no templo, mas já consegui levar outra pessoa. Eu me senti muito útil. Hoje eu estou entrando aí no templo sorrindo,
e saio sorrindo cada vez mais. Tenho muita fé em Deus. Eu só fui 3 cestas e a bênção alcançada já é gigante. Imagina no final, quando eu acabar esse período de 7 cestas, o que vai acontecer de fato. Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar. Então, de repente eu senti um vazio no coração. E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão. Não deu pra essa dor segurar essa cruz pesada demais. Tentei, como um louco tentei, do meu próprio corpo fugir, sem ter mais lugar pra onde ir. De joelhos orei, procurando uma luz. Senti tua mão me tocar, meu amigo Jesus. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Se você tem alguns desses 10 sintomas, você tem depressão. Primeiro, irritação constante. Segundo, dificuldade de concentração. Terceiro, humor rebaixado persistente. Quarto, aperto no peito, angústia, tristeza. Quinto, sentir-se culpado por tudo que dá errado. Sexto, falta ou excesso de sono. Sétimo, fome em excesso ou ausência de apetite. Oitavo, desinteresse. Nono, falta de perspectiva. Décimo, pensamentos suicidas. Se você se identificou com um desses 10 sintomas, ligue agora para 11 3573 3535 e marque o seu atendimento para receber o descarrego com imposição de mãos nesta sexta-feira. Seja você médico ou paciente, seja você professor ou universitário, seja religioso ou não, você precisa de libertação. 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Eu estou aqui em Lisboa e o Jocélio também, a Marta, estão aí no Templo de Salomão. Eles já estão vestidos a rigor para atender as pessoas que chegarem já
aqui no templo. Vocês podem vir agora no templo, eles já vão estar esperando vocês lá embaixo. Eles vão descer no elevador, vão estar lá embaixo, aguardando você que está pensando no suicídio, você que sente constantes dores de cabeça, você que sente que alguém fez um trabalho para vocês. Eles que foram pai e mãe de santo, eles sabem como desfazer esse trabalho, porque eles trabalharam com isso. É ou não é, José? Exatamente, bispo. Nós estamos prontos para ajudar essa pessoa. Uma coisa é certa, ela vai chegar de um jeito, ela pode ter certeza que ela vai sair de outro. E você, Marta, uma ex-mãe de santo? E assim, eu convido essa pessoa que está sofrendo que venha, para ele entender, até vou usar um linguajar que eles conhecem muito. Eu vou te ensinar o verdadeiro fechamento de corpo, porque lá eles ensinam de uma forma, aqui eu vou te ensinar o que é realmente o verdadeiro fechamento de corpo. Quer dizer, dá para fechar o corpo? Sim, ser blindado. Por trás, por diante, e Deus colocar a mão sobre si. Agora uma coisa, o que a pessoa precisa fazer, o que ela precisa trazer até vocês? Elas têm que pagar, elas têm que fazer um voto, elas têm que fazer alguma coisa? Claro que não, bispo. Ela tem que vir de coração aberto, crendo, porque a sua atitude de crer é que vai te libertar. Ah, só isso? Sim, senhor. E aí, o que eu quero é que ela tenha disposição. Porque disposto nós estamos. Agora, vocês dois, aparecem aí os dois. Eu creio o seguinte, José ou Marta, eu creio que se a pessoa pega um táxi para vir no templo, ela vai manifestar uma fé. Sim. Se a pessoa pega um ônibus para chegar ao templo, ela vai manifestar a fé. Agora, se ela pega a bicicleta, pega o trem, pega a carroça, pega um jumento, sobe no jumento, se ela tem todas as dificuldades para chegar no templo, e se ela chega no templo, essa fé é para arrebentar. É ou não é? Sim, essa é a fé que faz a diferença, porque na Bíblia fala de uma mulher hemorrágica, uma mulher que sofria com hemorragia, e por causa disso ela tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e não tinha resolvido o problema. Mas um dia ela cismou, saiu de casa, andou porque não tinha outro jeito para chegar onde estava Jesus. E quando ela chegou, ela disse, eu não preciso nem falar com ele, só em tocar na orla da vestidura dele, eu serei curada. Ela determinou isso. E não é que na mesma hora, instantaneamente, ela ficou livre daquela hemorragia? Então, minha amiga, meu amigo, quanto maior o seu sacrifício para chegar no templo, melhor para você. Melhor para você, porque você está manifestando uma fé mais consistente, capaz de remover montanhas. E não só no Templo de Salomão, a Marta e o José vão estar aqui no templo, mas você pode ir em qualquer igreja universal do Reino de Deus, certamente vai ter uma pessoa lá habilitada para desfazer qualquer tipo de trabalho, de bruxaria, de feitiçaria, de inveja, aquela história, eu te trago teu marido em 7 dias, você tentou e o pior aconteceu, o seu marido foi embora e nunca mais voltou, desapareceu da face da terra. Então, venha resolver esse problema através de uma oração da fé, mas você tem que trazer essa fé. Bispo, hoje de manhã, bispo, após a reunião com o bispo Júlio, ele fez agora às 10 horas, hoje mesmo eu já atendi uma mãe de santo que nos procurou. Nos procurou pedindo ajuda, perguntando o que tem que ser feito para se libertar daquelas entidades. E nós, ainda hoje, nós vamos atender essa mulher. Então, você que está necessitando, venha, se você quiser conversar com a Marta, que foi mãe de santo. Quantos anos, Marta? 11 anos. 11 anos. Sim, senhor. O José foi pai de santo quantos anos? Isso, eu servi mais de 20 anos, né? Mas como pai de santo, dos 15 anos em diante. Então, não importa.
A fé está aí para você manifestá-la. E nós temos essas duas criaturas que estarão atendendo você para tirar dúvidas e, sobretudo, para expulsar esse mal que está aí dentro de você, especialmente se você tem depressão. A doutora Eunice, mais o seu filho, que presenciou a sua depressão, seus tormentos em 4 anos, ele é pastor, é homem de Deus, ele também vai estar com a sua mãe para ajudar você que tem depressão. Agora, eu quero falar com Deus em seu favor. Você que está aí deprimido, deprimida, você que está pensando em se matar, vamos unir a nossa fé. Não custa nada. Dá uma aproximada no seu televisor ou no seu rádio receptor, coloque a mão ou as mãos nesse aparelho, nesse instrumento, e vamos unir a nossa fé para que o Espírito Santo venha ao encontro da sua necessidade. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e Deus, eu uno a minha cabeça com a cabeça dessa pessoa. Eu coloco a minha cabeça no vídeo agora. Eu coloco a minha cabeça para juntar a minha cabeça com a cabeça dessa pessoa, para que ela seja livre agora desse inferno que ela tem vivido, dessa depressão, dessa vontade de suicídio, esse espírito desgraçado que quer levá-la ao suicídio. Saia desse corpo agora, saia dessa cabeça, desse coração, saia desse corpo agora, todo o inferno, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a magia, todo o trabalho feito para essa criatura, seja desfeito agora, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Jesus, só tu podes me ajudar e das minhas angústias libertar. Amiga, meu amigo, só Jesus mesmo, não tem mais ninguém, nem nada neste mundo pode livrá-la dessa depressão a não ser o Senhor Jesus, porque é o trabalho dele, é a especialidade dele libertar todos os que estão oprimidos. E ele enviou os seus servos para curar, para libertar, para transformar a vida daqueles que creem na sua palavra. Então, minha amiga, hoje em qualquer igreja universal do Reino de Deus, mesmo no Templo de Salomão, não importa se a igreja universal é pequenina, se o altar é pequenino, é tímido, é simples, ou é o Templo de Salomão, não importa. O importante é o espírito que há dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, que é o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito que muda, transforma a vida daqueles que creem. Venha e você vai ver com seus próprios olhos. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá. Jesus, só tu és a solução, o remédio pra curar meu coração.
A mente é o principal alvo das forças do mal. É nela que muita gente é manipulada a acreditar que seus problemas são normais e, infelizmente, acabam derrotadas nos pensamentos e não conseguem mais lutar. Dúvidas, o suicídio, a fraqueza, a inferioridade são alguns dos muitos pensamentos que dominam as mentes. Como você tem reagido aos seus pensamentos? Nesta sexta-feira, na sessão do Descarrego, vamos combater os espíritos que dominam a mente. Você irá aprender que a mente é o campo de batalha que ninguém pode perder. Nesta sexta-feira, venha receber a marca da cruz na sua mão e, pela fé, resistir os males que dominam e manipulam a sua mente. 15 horas e 20 horas, na grande sessão do Descarrego, no Templo de Salomão ou em uma Universal.